1 Reis, capítulo 17, verso 14. Uma visita de uma palavra poderosa que mudou a história de uma viúva. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Fala comigo assim: Deus vai falar comigo. Você vai com uma palavra para a sua casa de tantos que você ouviu hoje, coisas edificantes. Está gravado no canal do YouTube, volta a assistir, para virar um deuteronômio na sua vida, uma repetição na sua vida. Obrigado, Sérgio. Para que você possa se alimentar daquilo que foi falado aqui. Até a festa, eu falo uma frase lá em Piracicaba, Ipeúna, que a igreja que não ri, a igreja que não faz festa, ela não cresce. A igreja tem que aprender a festejar, mas nós temos que ter também motivos para fazer festa. E um dos motivos que a gente tem para fazer festa é entender quais são os limites da panela e da botija. Tem o rio aqui, rio de Piracicaba, aqui pertinho. E um dia desses tinha um pescador pescando no rio de Piracicaba. Ele estava lá pescando. E aí ele pegou um peixe grande e ele soltou. Aí ele pega um outro peixe grande e ele solta. Ele pega um peixe pequeno e ele guarda, pastora Vera. E ele pega um outro peixe pequeno, Vitor e sua esposa, e ele guarda. Aí havia um observador, sempre há observador. A rainha de Sabá, ela observou o templo e a organização de Salomão. Aquilo chamou a atenção dela e impressionou. E tinha um observador observando o pescador, e ele disse assim: por que você guarda os peixes pequenos e lança fora os grandes? Ele falou: é simples. É muito simples de responder. É porque eu tenho uma frigideira pequena. Minha frigideira é pequena. Você disse que tem uma história que tem um peixe, que acho que foi, eu não sei quem foi que contou para mim, mas é um peixe normal no Mato Grosso. E eles cortam a cabeça e cortam o rabo do peixe. A barbatana lá, a cabeça, eles cortam a cabeça, cortam o rabo e recheiam o peixe e põem para assar. E aí alguém que estava lá e perguntou: por que você corta a cabeça do peixe e corta o rabo? Ele falou assim: é porque a minha mãe fazia. Aí foram perguntar para a mãe falou assim: é porque a minha avó fazia. Aí foram perguntar para a avó: porque sempre foi assim aqui. Esse peixe a gente corta a cabeça e corta o rabo e põe na forma. Aí chegaram na pessoa onde começa a história, vai procurando, e alguém disse assim: é porque quando a gente pescava esse tipo de peixe e ele ficou tradicional, sem cabeça e sem o rabo, porque a nossa forma era pequena e o forno era pequeno, então a gente não tinha. Então, irmãos, eles faziam aquele peixe recheado, porque a cabeça e o rabo não cabia na forma, então era melhor cortar. Mas não é melhor aumentar o tamanho da forma? Não é melhor aumentar o tamanho do forno? Não é melhor você ter uma visão maior a respeito daquilo que tem para você? Quais são os limites da panela e da botija? Quais são os limites da sua vida? Quais os limites do seu chamado? Você sabe que muitas coisas, quando nós somos pequenos, é que elas acontecem e amadurecem a nossa vida.
Leandro acabou de falar agora que ele viu o pai dele preparando uma pregação para pregar no domingo, de sábado. Quando nós somos pequenos, nós temos que ter uma visão ampliada. Quando a nossa realidade não é boa, a gente precisa ter uma visão diferenciada. Quais são os limites do seu chamado? Será que você, pastor, você que for ungido obreiro hoje, você que está no ministério há tantos anos, já alcançou o topo da sua vida ministerial? Já alcançou? Nós estivemos em Ribeirão Preto um dia desses, e lá o pastor André, foi citado agora há pouco aqui, com uma paixão muito grande por ganhar almas, fazendo 3 cultos, 4 cultos, 3 reuniões, todo domingo, porque a quantidade de pessoas que Deus está mandando não comporta no templo, então não dá para aumentar a igreja todo dia que ela cresce, então tem que ampliar o tamanho da frigideira, fazendo novos cultos, pronto, simples assim. Quando você começa a ver muita dificuldade, muitas vezes, irmãos, nós somos especialistas em ver dificuldades. A situação da viúva era terrível, não era uma boa situação, era uma situação de miséria. Ela só tinha o bolo para fazer, o ingrediente para fazer o bolo para ela e para o filho. E na minha casa eu vi muitas vezes a minha mãe, Dona Mafalda, passar a vez da mistura para nós, porque tinha pouco, então o meu pai tinha que comer um pouco mais do que nós, porque ele era muito forte, ele trabalhava com uma máquina moto-niveladora, então ele precisava estar sempre bem alimentado, então ela preocupava-se mais com ele e conosco do que consigo, então se sobrasse, ela pegava a mistura. Mas numa casa que tem 5 crianças, meu irmão, quando alguém fala, sobra aquele pedacinho. Esse dia eu fui comer na casa de um irmão, e o irmão fez uma lasanha, e eu gosto de lasanha. Tem mais gente que gosta de lasanha aqui? Mas eu também gosto de jiló, de berinjela, de ovo, de tudo. E aí a pessoa colocou na mesa para me receber, eu e a pastora Lourdes, colocou na mesa lá, Vilma e Rubens, a lasanha. E era uma forma pouco pequena. E as crianças dela estavam comendo. E ela estava comendo, o marido comendo. E eu vi que a forma era pequena e tinha bastante gente, eu peguei pouco. A pastora pegou pouco. E eles pegavam bastante. Eu falei, não vai sobrar. Eu queria que eu tocar a Lourdes e falou assim, pega pouco que não vai sobrar. Mas eles comiam com vontade, e eu comia regado. Daqui a pouco, irmãos, tinha só um pedacinho para tirar da forma. O menino falou assim, ô mãe, pega a outra. Eu falei, mas tem outra? Quase que eu falei para o moleque, nessa você não mexe, porque essa tem dono. Lá tinha bastante. Mas numa casa quando tem pouco, você sabe como é que funciona? Se alguém falar que não quer, o outro já pega. E a situação da viúva não era boa, mas Deus tinha outros planos para ela. Eu vou dizer para você, olha bem para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. A sua situação pode ser não boa hoje, mas eu vou dizer para você agora no nome santo de Jesus, Deus tem outros planos para a sua vida. Deus tem planos bons para você. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta sua mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus, o meu Deus tem planos bons para mim. Você acredita nisso? Aquele irmão fica até em pé para acreditar. Deus tem planos bons para você. Deus tinha um plano bom para a viúva. Deus tinha uma transformação na casa daquela mulher. Deus ia quebrar os limites da botija. Deus ia quebrar os limites da farinha, da panela. Deus pode fazer. Sabe o que aconteceu? É a famosa palavra rema. Fala comigo assim, rema. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rema, R-H-E-M-A, rema.
O que é a palavra rema? É a palavra específica, para uma situação específica, para uma pessoa específica, para uma providência específica. Você pode falar comigo? Rema é uma palavra específica, para uma pessoa específica, para uma situação específica, para uma providência específica. O Elias chega na casa da mulher e fala assim: vai lá. Eu não quero saber se tem pouco, se tem muito, se não tem nada. Eu quero dizer para você que o meu Deus não vai deixar faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija até chover. Vai lá e faça. Palavra rema. Todos nós pregamos a palavra logos. O que é a palavra logos? É a palavra revelada sobre o conhecimento geral de Deus. Isso é a palavra logos. É uma palavra revelada de forma geral sobre o conhecimento que você tem de Deus. Você estuda a Bíblia, você lê o Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Pronto, você entendeu os livros da lei, o Pentateuco, o segredo da nação de Israel, está ali. Aí você vai para os livros históricos, Josué, Juízes, aí tem o livro de Ruth, aí tem os livros dos reis, primeiro reis, Samuel, reis, crônicas, e aí você vai seguindo. Aí tem os poéticos, aí tem os profetas menores e maiores, quem escreveu menos, escreveu mais. Aí você vai para o Novo Testamento, começa lá com Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Aí vem para Atos, o Atos dos Apóstolos, Romanos, as cartas de Paulo, vai até Filemão. Aí depois você tem o livro de Hebreus, que é um livro que o autor está desconhecido, mas a maioria acha que é Paulo. Aí tem as cartas gerais, escritas para cuidar da igreja, João, Pedro e Pedro. Aí tem o Judas e o Apocalipse. Pronto, fechou. Se você estudar os 66 livros, você tem o conhecimento geral de Deus. Você tem a palavra logos. E todo pastor tem que estudar. Vou contar uma coisa para você. Um belo de um dia eu estava pregando na igreja e falei sobre lepra. Era muito novo. E eu disse que a lepra, eu estava lá em Peúna. Um sábado à noite, faz mais de 30 anos. E eu falei umas coisas da lepra lá, que eu imaginei que seria certo. Pronto. Como que eu ia imaginar Jefferson Campos, João Amarildo, pastores, Tiago, Sereno, que lá em Peúna, naquela noite de sábado, tinha uma médica de pele. Ela foi fazer uma visita na cidade e foi assistir o culto porque ela era crente em algum lugar. Era uma senhora, eu tinha 25 anos. Ela parou na minha frente e falou assim: posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Achei sua pregação tremenda. Eu falei: nossa, eu sou a doutora tal. Eu falei: Deus começou a mudar a minha sorte, começou a mandar gente aqui para cá. Ela falou assim: eu achei você um bom pregador, só quando você falou da lepra, você falou tudo errado. A lepra não é assim. Ela explicou. Então ela falou: toma muito cuidado para você falar coisas, se é novo ainda, que você não sabe, porque você pode anular todo o resto da sua pregação. Mas como eu sei que você é ignorante no assunto, oh meu Deus do céu, porque ignorante é falta de conhecimento, né? Eu vou ficar com a parte boa, porque eu já sou crente. Mas se você tiver ou não um crente aqui, você fala essas coisas, você pode atrapalhar a fé dele. Que lição doída, não, irmãos? Nunca mais em altar eu falo de coisa polêmica. Tem crente que gosta de falar de coisas que dá só dor de cabeça. Porque às vezes você quer falar, vamos falar sobre maçonaria, você não sabe do assunto. Aí você fala do assunto, tem um maçom lá que foi convidado para mudar de vida, ele fala assim: nossa,
Nada a ver. Nada a ver. Tem gente que vai lá, quer falar de futebol e fala do basquete dos Estados Unidos. Nada a ver, o cara, você perdeu o cara. Eu aprendi esses dias aqui que uma pessoa decide que vai ficar com você em 7 minutos. Os primeiros 7 minutos que ele chega na sua igreja, ele já está decidindo se ele vai ficar com você ou não. Por isso que os pequenos detalhes que a gente ouviu têm grande valor. Então o Logos é aquela palavra que todo mundo recebe, mas a palavra rema, ela é para você. E você vai sair com uma palavra rema para a sua vida hoje daqui. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: eu acredito que o Senhor tem para mim uma palavra rema. Madre Teresa de Calcutá, essa mulher fez história. Quando ela quis construir o primeiro orfanato dela, ela tinha 3 moedas. Quantas moedas ela tinha? E alguém falou para ela assim: com 3 moedas a senhora não constrói um orfanato. Sabe o que ela respondeu? Não, você não entendeu. Eu não tenho 3 moedas. Eu tenho Deus e as 3 moedas na minha vida. Mesma coisa você, a palavra rema. Quer ver uma palavra rema da Bíblia? A palavra que Eli falou para Ana. Ana estava lá orando, pensando que ele pensava que ela estava embriagada. Quando ele percebeu que era sério, sabe o que ele disse para ela? Ele disse para ela assim: vai e faça conforme você está pedindo. Aquela palavra entrou no coração de Ana. Ela foi para a casa dela, coabitou com seu marido, e aquele ventre estéril de Ana concebeu um filho. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu não sei a sua realidade, eu só sei de uma coisa: presta atenção, aumenta o tamanho da sua frigideira, porque vai encher. É Deus que vai fazer grandes coisas na sua vida, é Deus que vai realizar coisas extraordinárias. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: o meu Deus irá fazer coisas extraordinárias na minha vida. Olha só, quando Deus fala uma palavra rema para você, as coisas mudam na sua vida. Por que tem gente que vai para um monte, passa a noite orando e a vida dele não muda? Porque ele fala e ele não ouve Deus falar com ele. Ele não ouve, ele não deixa Deus falar com ele, ele quer falar. Pega o livro de Jó, começa a ler o livro de Jó na sua casa. Jó, no capítulo 1, a sorte dele é perdida. No capítulo 2 até o 37, Jó fala. Mas Jó fala tanta coisa, irmãos. Jó diz tanta coisa. Jó fala muitas coisas. Jó reclama de tudo. Os amigos deles vêm e amaldiçoam. Deus não fala nada. Deus está quietinho. Mas no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. E quando Deus começa a falar com Jó, no capítulo 42, Jó levanta a sua mão para o céu, onde que ele estava, e fala assim: bem sei que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos vão ser frustrados na minha vida. Deus fala para Jó assim: Jó, você sabe muita coisa? Eu vou fazer uma pergunta para você e quero que você responda. Quem foi que colocou cordinha nas estrelas para sustentá-la no universo? Jó, quem faz a crina do cavalo crescer? Jó, você é muito sábio, meu filho. Então me diz uma coisa: aonde eu guardo o sol quando a lua chega? Quando Deus fala com a gente, e quando a palavra entra no nosso coração, ela produz um efeito fantástico. Você pode dar um glória a Deus? Olha esse versículo que está em 1 João capítulo 50, 51. Disse Jesus: você crê porque eu disse que vi debaixo de uma figueira? Você, isso é para você, é uma palavra rema para a sua vida. O profeta está falando nesse momento: você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou e disse: você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Igreja, o céu está aberto sobre a nossa cabeça. A mulher foi para casa. Sabe o que ela fez, José Francisco? Ela fez o bolo, levou para o profeta. Quando ela volta dentro da casa dela,
a farinha e o azeite estava sobrando. Explica isso. Deus acelerou o processo. Deus acelerou o processo. Deus fez com que um trigo que tem que ser malhado, plantado, colhido, peneirado, multiplicasse diante dos olhos dela. Deus fez que um azeite que tem que ser vindo de uma planta da videira, o azeite teve que ser, o azeite teve que ser curtido, que tem que ficar ali descansando, multiplicasse dentro da botija dela. Meu Deus, processo acelerado que demora anos para acontecer, foi diante dos olhos dela e começou a multiplicar o azeite e o trigo. E esse processo acelerado está sobre a sua vida. A panela e a botija tornou-se no agente multiplicador. Presta atenção, a sua igreja será um agente multiplicador. O seu ministério será um agente multiplicador. Hoje pode estar difícil, mas deixa Deus falar com você. Quer ver uma história? E é real? Eu conto história, né? Como Deus faz as coisas. E eu já estou terminando e vamos servir a ceia. Nós estávamos fazendo culto ao ar livre. Quem já fez culto ao ar livre de caminhão aqui? Saudade dessa época, né? Gostoso fazer culto ao ar livre. E nós pegamos o caminhão e fomos lá para o bairro Bela Vista, em Ipeúna, fazer o culto. Nossa banda estava começando a formar. Eu chamava meus poucos irmãos de obreiros. Eu fazia treinamento com eles. Mas a igreja começou já a galopar. Nós já estávamos com umas 150 pessoas. E nós fomos fazer lá na Bela Vista. Colocamos o caminhão num terreno baldio assim, deixando tudo preparado o terreno. E aí a pastora Lourdes estava dirigindo o louvor. Não sei se ela vai lembrar. Ela estava dirigindo o louvor. Nós tínhamos pouca caixa de som. A gente tinha que desmontar a caixa para levar a caixa, para trazer a caixa. Era um sufoco. Mas a gente tinha vontade. Quando a Lourdes estava dirigindo o louvor, formou um temporal. Mas pensa numa chuva que ia destruir tudo, Rita e Tércio. Eu fiz culto em 1985, junto com o Tércio no Coreto e o Mateus Rubia. Mas é um temporal assim que vinha vindo assim, ó, que ia destruir tudo. A Lourdes olhou assim, creia nisso. Ela levantou a mão para o céu assim e falou assim: chuva, não vai cair aqui. Eu falei: epa, chuva, para ali, não vai cair aqui. E a chuva não caiu. Eu preguei, eu subi para pregar, eu pregava olhando assim, falando... Sabe quando você quer que uns pingos caem na sua cabeça? Você fala assim: está caindo chuva. Irmão, choveu em toda a volta. Choveu em toda a volta. Aquele pedaço de 200 metros não choveu. Não sei se tem alguém que estava lá aquele dia, mas não choveu. Nós ficamos ali secos. Aí eu preguei, irmão, mas eu preguei nervoso, com medo que a chuva viesse. Mas a palavra rema da boca do profeta já tinha sido liberada. E eu preguei. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus aquele dia, Wallace? 16. Eu não sei onde veio tanta gente para aceitar Jesus. 16. E eu preguei Elias, mas na verdade eu tinha que ter falado de Eliseu. Eu troquei o profeta. Quem já fez isso aqui? Levanta sua mão. Já fez isso? Troquei o profeta. Leandro, preguei o tempo inteiro falando que um era outro. 16 pessoas aceitaram Jesus. Chegou um obreiro de mim e falou assim lá: ô pastor Toninho, a pregação foi boa, mas o senhor errou o profeta. Mas eu estava tão agraciado, a chuva caindo, segurada lá no monte, não chovia, 16 pessoas aceitando Jesus. Eu falei assim: você imagina se eu tivesse acertado? Segue, filho. Por que eu contei isso? Porque entre esses 16
quem aceitou Jesus como Salvador foi o Zelão. O Zelão. O Zelão veio na frente e aceitou Jesus. Ele era um embriagado, um bêbado da cidade lá, mas um talento na construção que era monstruoso. Só que Deus sabia já que eu ia precisar construir uma outra igreja, ampliar o que tínhamos, aumentar a frigideira, aumentar o tamanho da botija. Só que aí eu ia ter que ter condição de fazer isso. E naquela noite o Zelão aceitou Jesus. A vida dele foi mudada, querido. E aí eu tinha comprado mal um terreno, e chegou a hora de ampliar a igreja. E o Zelão falou assim: senhor, confia em mim? Eu falei: confio. O senhor deixa o seu mestre de obra da obra? Eu falei: deixo. Você sabe que não tem dinheiro para pagar engenheiro. Ele falou assim: não tem problema, a minha experiência dá para construir. Sabe qual era o nosso passeio de sábado? Vim aqui em Limeira, a Catedral da Graça, a Catedral Ebenezer estava sendo construída. A gente vinha aqui, eu e o Zelão, ficávamos debaixo dessas colunas aqui, e ele ficava medindo as colunas assim com metro, e falava assim: pastor Toninho, ó, aqui a viga tem 60, lá como vai ser menor pode ser 30. Eu falei: tá bom, então tá bom. E aqui que a gente devia pegar a ideia. Se não caiu até hoje, irmão, porque ficou bom. Deus uniu um propósito. Eu precisava construir e o Zelão precisava me ajudar. Deus salvou o Zelão para construir. Você está pensando que você tem falta de alguma coisa? Não falta nada para você não. O Senhor tem para te dar. O Senhor tem condição de abençoar. O Senhor tem condição de fazer da sua panela, da sua botija, um agente multiplicador. Quem crê vai dando glória a Deus. E se coloca de pé no seu lugar. Aonde você está? Deus quer unir propósito. Deus quer unir propósitos. Quem quer crescer aqui, levanta a sua mão. Quem quer romper? Quem não quer se conformar com o que tem, levanta a sua mão. Só vou dar uma recada para você: demora. Não é do dia para a noite. Porque Deus tem que formar em você essa vontade, essa paixão. E depois que essa paixão está dentro de você, não se assuste, porque aí o Senhor, que é o agente multiplicador, vai estar abençoando você. Alguns processos serão acelerados para você crer. Mas lá no íntimo você fala assim: está demorando. Não está. Irmãos, parece que foi ontem que eu comecei a ser pregador do Evangelho. O mais improvável de todos os pastores que estão aqui, se você me conhecesse há 35 anos, você não diria que eu ia chegar aqui. O cargo é o cargo, irmãos. Eu amo ser pastor. Eu amo ser pastor. Quando me deram a oportunidade de chegar em Piracicaba para assumir a igreja, eu entrei dentro da igreja de Piracicaba, ela estava fechada. Eu falei para os irmãos: vocês estão juntos? A gente fez uma oração. Eles falaram assim: vamos embora. Eu falei: vocês vão vir comigo? Vieram uns 60 juntos. No mesmo dia que a gente estava limpando a igreja, encostou um Rodolfo, está aqui trabalhando. Ele sentou do meu lado num tijolo baiano. Ele olhou para mim e falou assim: o senhor me aceita como membro? Eu falei assim: por quê? Ele falou: porque um dia disseram que ia fechar, e outro dia disseram que ia abrir, e eu prometi lá em casa que o dia que fosse abrir eu voltava. Eu estou voltando. O senhor me aceita? Eu falei: já é membro amanhã da igreja. Nisso já veio mais 6. E aí o resto é história. Hoje nós temos mais de 2.000 membros. Em 9 anos. Só 9 anos. E você sabe o que eu falo? Que nós estamos com um fôlego, mas com uma paixão.
Nós estamos com uma garra que parece que a gente está começando ontem. A gente valoriza a vitória no dia da vitória e não chora a derrota, porque ficar chorando muita derrota não adianta nada. O negócio é acreditar que Deus tem uma palavra rema para a minha vida, uma palavra rema para a sua vida. E eu vou liberar a palavra rema para você agora. Receba, porque o seu ministério, o seu chamado vale mais do que a sua própria vida. Há uma canção, levanta a sua mão para o céu, que o Theo Rubia canta. O Tércio está aqui, a Retinha está aqui. Essa canção abençoa muito a nossa igreja. E ela fala assim: minhas lamparinas, elas estão acesas. E o fogo de Deus, ele vem sobre a nossa vida. Presta atenção. Ana precisava de um filho. Fala comigo assim: Ana precisava de um filho. Deus precisava de um profeta, Messias. Sabe o que aconteceu? Deus gerou o filho no ventre de Ana. Você precisa daquilo que Deus precisa. É o propósito de Deus que vai te achar. Quem crê vai levantando a sua mão. José estava na prisão, sim ou não? Quando o carcereiro soltou o padeiro e o copeiro, o padeiro morreu, o copeiro foi solto. Ele falou para o copeiro assim: lembra de mim, hein? O copeiro esqueceu por 2 anos. Você está pensando que as coisas elas vão assim? Calma. Você não está esquecido não. O Senhor conhece o teu nome, Ele sabe o teu endereço, conhece a tua casa, conhece a tua igreja, conhece o teu ministério. O que Ele precisa conhecer é o teu coração. O que você quer? Se o copeiro chega e fala para o rei assim: até um preso lá, ele fala assim: deixa para lá, agora não é a hora. Mas quando o rei sonhou, o faraó sonhou, e ninguém podia interpretar, o copeiro lembrou de José. Agora José era importante. Quando você for, Deus uniu o propósito dele com o seu. É porque você é indispensável, filho. Agora é com você. E eis que te digo, como diz os nossos primos, eis que eu te digo. Eis que eu te digo. Há uma escada que liga aqui e lá, e tem anjo visitando a sua igreja. Deus vai trazer à existência aquilo que você precisa. Apenas trabalha, seja fiel, restaura o altar, organiza a tua igreja. Tudo que a gente ouviu aqui, porque o fogo vai descer.